Você está sendo hipócrita. Não adianta você tentar representar algo que você não é. Comece a ser. Mesmo que você não seja, comece a agir como você gostaria de ser. E sabe como que faz pra sair dessa zona de conforto? Dessa mediocridade que você vive? É simplesmente entendendo a porcaria de qualidade de vida que você tem no presente. Começa a refletir como é a sua vida agora. Você quer motivação pra quê se você já tem motivação suficiente? Você sabe a sensação de que é ter que acordar de segunda a sexta, segunda a sábado ou segunda a domingo pra poder trabalhar em alguém que tá enchendo o próprio bolso à custa de você. Você sabe qual é a sensação de você querer comer algo bom, de você querer sair pra um lugar bom, se vestir melhor e você não ter condição de comprar uma roupa boa. Você sabe qual é essa sensação? Já não é uma motivação pra você? Então o que seria motivação pra você? Você tá esperando o quê? Hoje em dia a gente percebe muito que as pessoas estão carentes. Os homens estão andando muito carentes de emoção. Estão querendo ser amados. E isso é algo engraçado, até porque eu acho que o trabalho de autodesenvolvimento, um trabalho de autoconhecimento, de evolução de si mesmo, é um trabalho tão minucioso, tão complexo, que vai exigir que você tenha um tempo para si mesmo, que vai exigir que você se doe. Não tem possibilidade de você ajudar as pessoas se você não ajuda a si mesmo. Não tem possibilidade de você crescer no território da emoção, fisicamente, espiritualmente, se você não evoluir. É necessário que você faça um trabalho em si mesmo. E para que esse trabalho seja concluído, é necessário que você desenvolva um tempo para você. É necessário que você seja um pouco egoísta. E esse conceito de egoísmo talvez seja tratado de uma forma ruim para aqueles que não entendem o seu processo, mas é um processo necessário de desenvolvimento. É um processo em que você tem que ficar na sua cabana, estudar e trabalhar em você. É um processo que você tem que crescer, para que depois as pessoas observam os frutos do teu crescimento. Então, cara, pare de querer ser amado, quando na verdade você vai ser tratado como egoísta, quando você aprender a se desenvolver. É um processo às vezes dolorido, mas é um processo necessário. Você precisa começar a ser um pouco mais egoísta. Ninguém gosta de pessoas fracas, pessoas muito boas. Pessoas muito boas são muito julgadas, chutadas de lado, chutadas de canto, desprezadas. Como Maquiavel diz, quando você for fazer uma bondade, você tem que fazer por partes. Quando for fazer uma maldade, tem que fazer totalmente. Ou seja, você não deve confiar muito nas pessoas, não deve confiar no amor incondicional da sua mulher, dos seus filhos, etc. Porque essas pessoas, quando você se ver fraco, quando elas te verem fraco, elas vão te deixar. Ou seja, você tem que começar a se moldar para ser a base delas, para ser tudo aquilo que elas desejam como porto seguro. Ou seja, quando você começa a pensar, a se moldar com uma pessoa digna, um imperador em si, porque não um imperador do mundo, e sim um imperador da sua casa, do seu mundo. Quando você cocria essa realidade, você começa a ter bases mais fortes, ter um desempenho melhor, você começa a cocriar a sua realidade e começa a investir em si mesmo, a estudar, porque quem estuda sai do lugar. Pessoas estão hoje almejando ser amado, ser desejado. Os homens querem muito ser desejado e cara, tenta aprender primeiro a se tornar alguém antes de querer ser desejado, cara. Começa a investir primeiramente em você, como que você entra dentro de um relacionamento, sendo que você não tem estrutura emocional para lidar com esse relacionamento. Como é que você quer ter uma empresa se você não tem estrutura emocional para poder lidar com uma empresa? Cara, trabalhe primeiramente em você. E esse trabalho, esse autodesenvolvimento vai exigir que você seja egoísta. Vai exigir que você pense em você. As pessoas estão carentes por atenção e quando você não der atenção a elas, elas vão te cobrar. Elas vão te tratar como se você apenas olhasse para o próprio nariz. Mas é assim que se ganha dinheiro, irmão. Porque vamos ser sinceros, se você não fazer algo a respeito, quem vai fazer por você? É necessário primeiramente um autodesenvolvimento em si mesmo, para que você ajude as pessoas a desenvolver. É simples, cara, começa com você, tudo começa em você, e tudo vai terminar em você. Então esse senso de egoísmo, na verdade, não é um senso literal, mas um senso que você precisa de um tempo específico para se desenvolver. E nesse tempo você vai ter que abrir mão dos seus prazeres, você vai ter que abrir mão daquilo que você chama como ciclo social. Você vai ter que abrir mão das festas.
você vai ter que abrir mão de muitas coisas que talvez seja difícil para você. E que talvez as pessoas que estão com você te olhem com os olhos ruins. Mas é necessário. É necessário você ter um tempo para se desenvolver. É necessário. Foque em si mesmo. Não tem como você evoluir se você não focar em si mesmo. Principalmente quando você dá atenção demais às pessoas, acaba que a sua atenção, o seu valor, ele diminui. Porque a atenção tem que ser dosada. Você tem que dar muita atenção para aquilo que vai te fazer crescer e dosar a atenção para as pessoas que estão ao seu redor, para que elas possam valorizar. Ninguém valoriza quem dá atenção demais, quem está sempre ali. O cachorro que fica ali no seu pé todo dia, você passa a mão nele um pouquinho e volta a dar atenção. Para o quê? Para o seu celular, para algo que você está fazendo, ok? E é assim com as mesmas pessoas, a sua mulher, seus amigos, etc. Se você dá atenção demais, uma hora eles enjoam, uma hora vira normal. Isso é exatamente para tudo na vida: relacionamentos, ganhar dinheiro, amizades, mãe, pai, entendeu? Ninguém valoriza a pessoa que não ama a si próprio, primeiro, como ele disse. Você precisa ser egoísta, cara. Precisa ser egoísta, porque a partir do momento que você começa a conquistar as suas coisas, você consegue ajudar os que estão próximos de você. Ou seja, começa a ser um pouco mais egoísta. Seja totalmente egoísta naquilo que você quer conquistar, para assim que você conquistar, você não ser mão fechada, você entender que você conquistou aquilo, mas foi para o bem dos seus próximos, das pessoas que estão ali do seu lado, as pessoas que você ama. Não quer dizer que você ama elas e você vai dar muita atenção. Não, pô, eu amo elas, eu quero proteger elas, eu quero cuidar delas. E por isso eu vou ser egoísta o suficiente para poder dar as coisas que elas precisam, a atenção que elas precisam. Imagina hoje você dar toda a atenção do mundo para sua mãe, para sua filha, para todo mundo. Beleza, não tô falando que você não tem que dar atenção. Você tem que dar atenção, mas tem que priorizar algumas coisas. Senão você pode dar muita atenção para elas e acabar não tendo tudo aquilo que elas precisam. Que nem, sua filha fica doente e você não pode levar ela para um hospital porque o governo é um lixo e você tem que levar ela para algum hospital pago. Você não tem dinheiro, pô. E aí, o que você vai fazer? Você pode conciliar, você deve conciliar, ter dinheiro, estudar, investir no seu negócio, dar tudo de si no seu negócio e dar atenção para sua filha. Reserva horários, reserva dias, entendeu? Pô, seja o dono da sua própria vida, construa a sua própria empresa, para não ter que ficar preso a um patrão que te fala, pô, você tem que estar aqui tal hora e nesse dia você marcou com a sua filha de cuidar dela, de ficar com ela, você marcou de estar com a sua mulher para ficar com ela, para curtir com ela, e aí você tem que desmarcar porque o seu patrão pediu, senão você vai perder o emprego. Já pensou? Que triste é isso? A sua mulher, sua filha, sua mãe, elas entendem, mas é triste do mesmo jeito. E é mais triste ainda porque você não é o dono da sua própria vida, você não tem os seus próprios termos, você não criou aquilo que você deveria ter criado. Ah, tá difícil, eu estudo, eu trabalho, eu cuido da minha casa. Pô, irmão, a gente dorme 8, 10 horas por dia. Metade da nossa vida a gente passa dormindo. Se você sacrificar um pouquinho do seu sono, dormir menos, por 5, 2 anos, 1 ano, não vou falar todo dia, fazer isso todo dia porque você não vai aguentar. Mas assim, fazer isso por alguns dias e depois voltar a dormir normal e depois fazer de novo, para você poder investir aquele tempo que você passa dormindo, para poder passar melhores dias com a sua família no futuro, é essencial. Eu não vou falar, pô, você deve se dedicar todos os dias da sua vida para fazer isso, porque isso não é vida. Isso não é vida. A gente está buscando aqui qualidade de vida e cuidar dos próximos que estão de nós. Nós somos homens, nós devemos cuidar deles. Nós somos protetores, os provedores da casa, entendeu? Ou seja, seja um pouco mais egoísta para poder dar frutos a quem está do seu lado. Eu vou ser sincero com vocês, se tem alguma coisa que me irrita, é quando alguém pergunta como que eu faço para ter motivação. Cara, o seu problema é não entender que você já tem motivo suficiente para ter motivação, para sair da onde você tá. Eu sei que você provavelmente está cansado de ouvir, saia da sua zona de conforto. Mas o problema é que você permanece no mesmo ciclo, na mesma engrenagem e não sai da zona de conforto. E sabe como que faz para sair dessa zona de conforto?
dessa mediocridade que você vive, é simplesmente entendendo a porcaria de qualidade de vida que você tem no presente. Começa a refletir como é a sua vida agora. Você quer motivação pra quê se você já tem motivação suficiente? Você sabe a sensação de que é ter que acordar de segunda a sexta, segunda a sábado ou segunda a domingo pra poder trabalhar em alguém que tá enchendo o próprio bolso à custa de você. Você sabe qual é a sensação de você querer comer algo bom, de você querer sair pra um lugar bom, se vestir melhor e você não ter condição de comprar uma roupa boa. Você sabe qual é essa sensação? Já não é uma motivação pra você? Então o que seria motivação pra você? Você tá esperando o quê? Eu acho que as pessoas de hoje em dia estão esperando milagres. É esse o seu problema, esperar milagres, quando na verdade isso não existe. Você faz as suas oportunidades. Você abre as suas portas. Internalize isso. Você faz a sua sorte, cara. A sua sorte não vai ser criada. Ninguém vai olhar pra você, ninguém que tá no topo vai olhar pra você e vai falar, ai, que dó desse cara. Eu vou ajudar ele, eu vou dar um emprego bom pra ele. Cara, você vai abrir as suas oportunidades. Talvez de acordo com a sua linguagem corporal, talvez de acordo com a forma que você se veste, com a sua locução, a forma que você fala, a sua oratória. Talvez o conhecimento que você tem. E guarde essa frase com você, o dinheiro que você não tem é pelo conhecimento que você não adquiriu. Guarde isso com você. Então para de esperar ter motivação e comece a criar as suas oportunidades. Às vezes a família é um lar pela tempestade. Às vezes a própria tempestade. Ou seja, você cria esse lar, você faz esse lar. Ele vai ser uma tempestade ou não? O negócio é com você. Se você vai moldar, se você vai lidar com essa família, se você vai liderar essa família. Ou seja, começa a ser um pouco mais egoísta. Começa a se cuidar mais, a cuidar das pessoas que estão ao seu redor. Talvez elas olhem pra você e falem, nossa, você é muito narcisista, você é muito mandão e etc. Mas não, pô. Tem como você convencer as pessoas de que esse é o caminho correto. Porque tem pessoas que acham que não, vou seguir ele, não vou falar, não vou fazer o que ele fala e tal. Mas você percebe o decaimento da vida dessa pessoa. Começa a se liderar. Começa a se liderar primeiro, que assim quando você se liderar, que é uma coisa que a gente fala, que é se automanipular, você tem que começar a se manipular primeiro para poder manipular os outros. E não falo de manipulação de uma maneira ruim. Existe a conotação de manipulação e persuasão. Persuasão é a parte onde você manipula uma pessoa para o bem dela. E a manipulação é para algo mal. Ou seja, a gente vai começar a se manipular para algo bom. E manipular as pessoas para algo bom. Ou seja, quando você é o exemplo da sua casa, quando você é a liderança da sua casa, você está conduzindo as pessoas a serem praticamente iguais a você. Quando você é o exemplo da sua casa, não adianta você chegar para sua filha, para sua amada, para sua mãe e falar, não façam isso, mas você faz. Você está sendo hipócrita. Não adianta você tentar representar algo que você não é. Comece a ser, mesmo que você não seja, comece a agir como você gostaria de ser. Não se prive de ser aquilo que você gostaria de ser, de ter o seu máximo potencial, de ser egoísta para atingir aquele objetivo. Não se prive, porque a partir do momento que você se priva, que você tem medo da opinião alheia, você acaba se auto-julgando, se auto-reprimindo e não sendo tudo aquilo que você poderia ser, não sendo o orgulho da sua família, não trazendo dinheiro para eles, não trazendo segurança e nem prosperidade, só trazendo o caos e a tristeza. E isso não é algo que você gostaria de dar para essas pessoas. Você precisa viver, cara. E que a partir de hoje a sua maior motivação seja apenas viver. Porque olha como que as pessoas andam hoje em dia. Observa como são os seus comportamentos, para onde e para a direção que a sociedade está andando. E realmente dita se é isso que você quer para sua vida. As pessoas não vivem mais. As pessoas já estão num processo de alienação, tanto emocional, quanto físico, quanto mental, quanto espiritual. As pessoas se privaram de evoluir. Existe um sistema, que eu provavelmente vou falar isso em todo o vídeo. Existe um sistema, existe uma pirâmide que escolhe quem tá no controle e quem não tá. Só que dentro dessa pirâmide, você faz parte da base. E nessa cadeia você consegue subir. Mas para que você suba, você precisa mudar seu mindset.
Para que você suba nessa cadeia, você precisa mudar primeiramente a sua mentalidade. Porque não é a sua conta bancária que é escassa, é a sua mente. O primeiro motivo para você não ter aquilo que você quer é porque você não é digno de ter. É porque sua mente não ainda está pronta para ter. Se você não tem a capacidade de construir algo, é porque você não tem a capacidade cognitiva de considerar, de aprimorar, de desenvolver algo. Então comece a entender que tudo envolve estudo, tudo envolve autoconhecimento. Tudo envolve você conhecer as coisas para ter propriedade para falar sobre as coisas. Tudo envolve você vender algo. E chegando na mensagem inicial do vídeo, tudo isso vai envolver egoísmo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já viu um chefe que não seja chato? E se você conhece um chefe que não seja chato, a empresa dele é pequena. Sabe por quê? Porque os chefes, eles têm que ser chato. Porque somente gente chata prospera. Porque somente gente chata é disciplinada. E o seu problema é ser legal demais. O seu problema é querer receber amor demais. O seu problema é querer doar demais, quando na verdade o seu copo está vazio. Então, antes de doar um pouco de vinho, comece a encher o seu copo. Beba primeiro desse copo, para depois oferecer aos outros. Comece a ser chato consigo mesmo. Comece a ser chato para também ajudar os outros a se desenvolver. E somente assim você vai sair do zero, cara. E eu falo do zero porque, vamos ser sinceros, dificilmente você pode olhar para sua vida e achar que você conquistou alguma coisa. Dificilmente você pode olhar para sua vida e achar que você tem mérito de alguma coisa. Use isso como motivação, como base para você crescer. Use esse egoísmo do autodesenvolvimento para que você se aprimore, para que você ajude os outros a desenvolver e um dia chegar no mesmo patamar que você. Mas é necessário que você primeiro chegue nesse patamar. Não fique esperando dos outros, quando na verdade a ação tem que vir de você.